Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. A paz do Senhor, meus amores. Eu sou a tia Maria Antônia e vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. E a nossa lição de hoje é a lição 9. Isso é a nossa lição 9. Jesus escolhe seus ajudantes. Encontra-se no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. E no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 14 ao 19. Jesus escolhe seus ajudantes. Muito bem. Na caminhada de Jesus, ele precisou fazer discípulos. Ele foi ensinando isso. Fazer discípulos é fazer alunos, é ensinar para que todos possam fazer o trabalho que Jesus fazia, pregar o evangelho para todo mundo. E a nossa lição para guardar no coração. Vambora que a tia tá abrindo devagar. Isso mesmo. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou de 2 a 2. Marcos capítulo 6, versículo 7. Vamos repetir com a tia? Ele chamou os 12 discípulos e os enviou de 2 a 2. Isso mesmo. Marcos capítulo 6, versículo 7. Jesus ensinou a 12 homens. Ele preparou esses 12 homens para pregar o evangelho de Deus. Nós também somos discípulos de Jesus e também fazemos discípulos para o reino de Deus. Vamos aprender agora com o mestre como ele formou esses 12 discípulos. Como foi que Jesus chamou os 12 discípulos para o ajudar a falar do amor de Deus. Vamos orar para dar início à nossa escola bíblica dominical de hoje? Feche os seus olhinhos agora. Vamos falar com o Papai do Céu. Vamos. Papai do Céu, muito obrigada por estar aqui hoje para aprender mais uma lição linda do Senhor. Como nós podemos ajudar? Papai do Céu, o Senhor formou 12 discípulos. E desses 12 discípulos, tem uma multidão agora falando do teu evangelho. Papai do Céu, fica conosco nessa escola dominical e nos ensina cada vez mais a ser os teus discípulos e a fazer discípulos. Abençoa a nossa escola dominical hoje. Fica conosco, Papai do Céu. Em nome de Jesus, amém. Vamos mergulhar nessa história deliciosa? Vamos saber como que Jesus chamou os 12 discípulos? Vamos? Vem comigo! Vamos ouvir a história! A nossa história de hoje vai nos contar que o nosso Mestre Jesus, ele estava à beira do rio, pregando para uma multidão, falando do amor de Deus para toda a multidão. O mestre estava observando Pedro e André, que estavam pescando no rio. Eles eram trabalhadores, pescadores, estavam ali trabalhando para levar alimento para a sua casa, para vender os seus peixinhos e ganhar
dos seus trocadinhos para levar para casa. Pedro e André estavam prestando atenção na sua grande pescaria. Quando Jesus se despediu da multidão, olhou para Pedro e André e falou para eles: Pedro, André, vem comigo, me segue. Eu vou fazer de vocês não mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Jesus chamou Pedro e André para ser pescadores de homens, para ganhar almas para o reino de Deus, para pregar o evangelho, curar as pessoas, orarem pelas. Jesus estava fazendo discípulos para a obra de Deus. E Pedro e André saíram do seu barco e foram seguir ao Mestre Jesus. Enquanto Jesus estava ali observando, falando com a multidão, falando do amor de Deus, e começou a caminhar pelas margens do rio com Pedro e com André, quando ele viu que estava também lá no barco, sabe quem, crianças? Estava João e Tiago nas margens do rio, lá no seu barco. Jesus olhou para eles e falou: João, Tiago, vem me seguir. Vou fazer de vocês discípulos do reino de Deus. João e Tiago também saíram para seguir a Jesus, junto com Pedro e com André. Começaram a seguir o Mestre, enquanto o Mestre falou para Pedro e para Tiago e André: João, eu vou ali orar. Ele estava orando no monte, quando ele começou a chamar discípulos, a fazer discípulos para ajudar o Mestre no reino. Jesus precisava de que homens fortes, cheios de amor, cheios de dedicação à obra, para ajudar ele a orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas. Jesus então começou a sua trajetória, a sua caminhada, a fazer discípulos, pois ele ensinou a cada um o que tinha que fazer. Se tivesse alguém doente, vai e ore. Eles oravam e as pessoas ficavam curadas no nome de Jesus. Se tiver alguém necessitando de algo, vai, leve para aquela pessoa, leve uma palavra, leve um alimento. Jesus ensinava os seus discípulos. Mas Jesus estava querendo formar quantos discípulos? Isso! 12 discípulos para a sua obra. E sabe o interessante? É que Jesus falava para eles: olha, quando vocês forem para pregar a palavra, quando vocês forem entrar nos lares, quando sair para orar pelas pessoas, não vá sozinho, não. Vá quantos? Quantos que vão? 2, isso mesmo. Vão de 2 em 2, isso mesmo, 2 a 2, para pregar o Evangelho. Jesus falou que não era bom que andassem só, é bom que andem 2 juntos, não é verdade? Porque um ajudava o outro. E Jesus começou a chamar os seus discípulos. Quem nós temos aqui que ele chamou? João, Tiago, André e Pedro. Mas precisavam de mais. Então Jesus começou a passar pelo caminho e chamava os homens que estavam ali trabalhando. Chamou o Tadeu, chamou Bartolomeu. Jesus também chamou para ser seu discípulo Filipe.
que Jesus chamou para ser seus discípulos? Mateus, isso! Chamou Mateus para ser seu discípulo. Tomé, chamou Tomé. Nossa, quanta gente! Eram 12. Jesus chamou Tiago, sim, eram 2 Tiagos. Jesus chamou Tiago. Quem mais? Simão. Jesus chamou Simão para ser seu discípulo. Tem mais alguém? Falta um. Judas. Então foram 12 os discípulos que Jesus chamou. E Jesus mandou que eles andassem como? De 2 a 2, isso mesmo. E eles então foram preparados pelo Senhor Jesus para anunciar o Evangelho. Por onde eles passavam com Jesus, eles ficavam observando o Mestre. Lembra quando Jesus, a tia falou para você que eles estavam em uma multidão e ali teve a multiplicação dos pães e dos peixes? O que eles fizeram? Jesus mandou que eles distribuíssem os pães e os peixes para a multidão. Eles começaram a ajudar Jesus em tudo. Em toda a caminhada eles aprendiam com Jesus. Quando Pedro ficava nervoso, agitado, irritado, porque Pedro era nervoso, Jesus falava: calma, Pedro, calma, vai aprendendo. E Pedro foi aprendendo com Jesus. Todos os discípulos aprenderam com Jesus. Todos eles caminharam lado a lado com o Mestre Jesus. Sabe? Jesus também chamou você, meu amorzinho, para ser discípulo dele. Jesus chamou você pelo seu nome, nos chamou para fazer parte desse trabalho maravilhoso que é anunciar o Evangelho de Deus. É falar do amor de Deus para todo o mundo. Todo mundo, todas as crianças, Jesus chamou. Todos os adultos, você mesmo pequenininho, pode ser um discípulo de Jesus. Isso, falar do amor de Jesus para todo o mundo. E foi isso que Jesus fez. Ele formou seus 12 discípulos e eles anunciaram o Evangelho. Jesus também chama você para ser um discípulo na casa de Deus, para falar do Evangelho de Deus. Todas as crianças, não é verdade? Vamos orar para terminar a nossa escola bíblica dominical de hoje. Aprendemos muita coisa legal, né? Como ser discípulo de Jesus. Aprender com ele é muito bom. Vamos ouvir agora, saber agora o que a nossa mãozinha pede para a gente ajudar essa semana? Vamos embora? Vamos ser ajudantes de Jesus. Muito bom! Vamos ser ajudantes de Jesus? Vamos? Então, vamos continuar aí ajudando a obra do nosso Mestre Jesus. Nosso dado para a gente orar hoje. Vamos? Pelos enfermos. Vamos orar pelos enfermos? Aquelas pessoas que estão dodóis, estão nos hospitais nessa hora? Vem comigo, vamos finalizar a escola dominical de hoje. Feche os teus olhos. Papai do céu, nós rendemos graças a Ti por esse período que passamos aqui da escola dominical. Aprendemos como Jesus chamou os seus 12 discípulos para falar do Teu amor. Assim como os 12 discípulos ouviram a voz de Jesus e foram, nós também ouvimos a voz de Jesus e queremos ser sempre os Seus discípulos. Obrigada, Papai do céu, por tudo. Abençoa cada enfermo nesta hora. Entra nos hospitais, vai curando, vai repreendendo toda a enfermidade que não provém de Ti. Deus, em nome de Jesus, repreende todo o mal agora. Cura os enfermos agora, Pai. Mostra cada vez mais o Teu poder. Usa os médicos, meu Deus. Eu te peço que a cura entre em cada lar nesta hora. Meu Deus, nos abençoa. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Toma os nossos lares em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Que Deus te abençoe. Fica bem. Terminamos mais uma Escola Bíblica Dominical. E eu aguardo você para a próxima aula. Fica bem. Um beijo no seu coração.